Bom, e aqui, para a gente continuar a respeito do que a gente estava falando, né, só um resumo, né, sobre esse grau de organização, né, do corpo humano, tá? Então a gente vai do maior para o menor, né? O organismo, ele é composto por vários sistemas. Cada um desses sistemas é formado por um conjunto de órgãos, né, que trabalham para a manutenção e para o funcionamento desse sistema. Cada órgão é formado por tecidos diferentes, tá? Cada tecido é formado por um conjunto de células que vão estar trabalhando em prol do funcionamento desse tecido. Dentro das nossas células, a gente tem as organelas, né? Cada uma desempenhando a sua função no citoplasma. A gente tem as moléculas, né? Que são compostas por diversos átomos diferentes. Então, assim, a gente tem um grau de complexidade muito grande em relação à composição. Né? A gente tem átomos de elementos químicos específicos que vão se rearranjando, formando moléculas, moléculas essas que vão formando estruturas maiores e assim por diante até a gente chegar na composição. Lembrando que o nosso organismo não é, não é estático. Né? A gente está em constante metabolismo, em constantes reações químicas para que o funcionamento dele seja mantido. O corpo dos seres vivos ele é formado por substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Então a gente tem um conjunto de nutrientes, né? A gente pode chamar de uma maneira geral dessa forma, e esses nutrientes são divididos nesses grupos. Os inorgânicos, eles seriam aqueles componentes que têm origem mineral e que não têm carbono na sua composição. Já os orgânicos, eles são originados a partir de outro ser vivo e eles vão apresentar compostos carbonados, né? Vão apresentar o carbono aí na sua composição. Por uma finalidade mais didática, a gente separa, né, os inorgânicos e orgânicos dessa maneira. Os inorgânicos são a água e os sais minerais. A água não é necessariamente um nutriente, né, mas ela pode ser considerada dentro da nutrição, tá? E os sais minerais, que são reguladores do nosso organismo, vão atuar em diversas funções, tá? E dentro das orgânicas, a gente tem os carboidratos, os lipídios, as proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos. Tá? Então, a gente vai falar, vai desmembrando ao longo da disciplina cada um desses grupos aí. A gente tem, então, né, para a gente fechar a diferença dos inorgânicos para os orgânicos, os inorgânicos eles vão ter origem mineral e não tem carbono, e aí os orgânicos vão ter origem vegetal ou animal, né, origem em outro ser vivo, mas com a presença do carbono na composição. Em relação à parte elementar, né, se a gente voltar naquele slide lá da composição, se a gente considerar elemento por elemento, né, átomo por átomo, quem são os principais elementos químicos componentes do organismo? Se a gente for considerar os 4 principais, né, são esses aqui, que a gente pode usar o termo genérico para a gente se apropriar de chon, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Se a gente for considerar os 6 principais, a gente adiciona aí o fósforo e enxofre a essa composição. Uma das coisas que a gente vai ter que prestar bastante atenção, né, ao longo das nossas aulas e no nosso dia a dia, no laboratório de análises clínicas, é a relação elemento químico e símbolo, tá? Existem muitos pedidos de exame que vêm somente com o símbolo representante desse elemento, né? Então é uma coisa que a gente precisa tá em dia aí. Não precisa decorar a tabela periódica inteira, mas a gente associar os principais elementos químicos que a gente encontra no organismo é importante também e é uma questão de conhecimento também, tá ok? Então, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são os 4 componentes principais, né? Vão ser encontrados em maior quantidade porque eles vão formar a grande maioria dos compostos que a gente tem e somados a eles, né, a gente tem o fósforo e o enxofre também. Em relação aos grupos, né, de nutrientes